Vamos continuar o nosso curso de Geometria Analítica, agora no espaço. Hoje vamos falar de pontos e vetores colineares, ou seja, na mesma reta. Pontos e vetores coplanares, pontos e vetores que estão no mesmo plano, não necessariamente na mesma reta. Vetores linearmente dependentes e linearmente independentes. Nós vimos a noção de LD e LI no plano, em R2. Agora nós vamos falar sobre isso no espaço, no R3. E também vamos falar sobre bases do R3, conjuntos de vetores que são chamados de bases. Vamos começar com um exemplo. Alguém me dá 3 pontos A, B e C com estas coordenadas aqui. Já desenhei os pontos no GeoGebra e a pergunta é: estes 3 pontos são colineares? Eles estão na mesma reta? Parece que não, mas nós não podemos resolver isto no olho. Temos que resolver isto na contarada. Ou, para falar de uma maneira mais bonita, analiticamente. Nós temos que fazer isso usando as coordenadas dos pontos. A estratégia é a seguinte: vamos pegar um vetor de A para B e um vetor de B para C. E o vetor de A para B. GeoGebra calcula isso para mim, é o vetor 201, desenha a setinha, vetor de A para B, e agora vamos calcular o vetor de B para C. Se os dois vetores estiverem enfileirados, é sinal que os 3 pontos estão na mesma reta. Aqui o vetor de B para C, que tem estas coordenadas, -3, -2 e 0. Olhando para os dois vetores, AB e BC, nós vemos que os dois vetores não têm a mesma direção. Logo, os 3 pontos não são colineares. Então, a partir das coordenadas dos 3 pontos A, B e C, eu calculo primeiro o vetor AB, e isso a gente já sabe fazer, basta subtrair as coordenadas de B menos as coordenadas de A, uma a uma. Da mesma forma, o vetor BC vai ter as coordenadas -3, -2 e 0. A pergunta agora, como eu falei, é se o vetor AB é paralelo ao vetor BC. Se eles forem paralelos, se eles tiverem a mesma direção, os 3 pontos são colineares. Para verificar se 2 vetores são paralelos, basta ver se um é múltiplo do outro. Ou seja, existe um lambda que, multiplicado pelo vetor BC, vai me dar o vetor AB. Trabalhando com as coordenadas, isto equivale a 3 equações. O x de AB, que é 2, seria igual a lambda vezes o x de BC, que é -3. Bem, isso quer dizer que o lambda seria -2/3. O y de AB, que é 0, teria que ser lambda vezes o y de BC, que é -2. Mas aí isso já me diz que o lambda teria que ser 0. O lambda tem que ser um só. E já vimos que é impossível achar um único lambda que satisfaça essa igualdade. Logo, os vetores não são paralelos. Eu não preciso nem verificar a coordenada z, mas vou escrever aqui só para ficar completo. O z de AB, que é 1, teria que ser igual a lambda vezes o z de BC, que é 0. E esta equação é impossível de ser resolvida. Não existe nenhum lambda real que multiplicado por 0 dê igual a 1. Bem, a resposta é não. Vamos pegar esse exemplo e raciocinar em termos gerais. Eu tenho 2 vetores, V e W. As coordenadas de V são x1, y1 e z1.
As coordenadas de W são x2, y2 e z2, e V e W são paralelos. V e W têm a mesma direção. Isto quer dizer, usando essa brincadeira aqui do lambda, que as coordenadas x1, y1 e z1 são múltiplas, respectivamente, de x2, y2 e z2 do mesmo lambda, pelo mesmo fator lambda. Agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos multiplicar os dois lados desta equação por y1. O resultado vai ser x1, y1 igual a lambda x2, y1. E vamos fazer uma coisa parecida na segunda equação, mas desta vez multiplicando por x1. O resultado vai ser x1, y1 é igual a lambda x1, y2. A gente fez essa brincadeira para igualar um dos lados da equação. x1, y1, x1, y1. Os lados esquerdos ficaram iguais, então os lados direitos também vão ser iguais. Lambda, que eu devia ter dito no começo, é diferente de zero, porque nenhum dos dois vetores é o vetor nulo. Então eu posso dividir o lado direito por lambda e ficar com esta igualdade aqui. x1, y2 é igual a x2, y1. E a gente também pode escrever como x1, y2 menos x2, y1 é igual a zero. Agora faz a mesma coisa para as duas últimas equações, mas desta vez multiplicando a segunda equação por z1 e a terceira equação por y1. De novo, nós ficamos com o lado esquerdo igual, o que significa que os lados direitos também são iguais. E a partir disso podemos escrever esta outra equação aqui, z2 menos y2z1 é igual a zero. Por último, faça uma brincadeira parecida com a primeira equação e a terceira equação, que vai nos dar estas duas igualdades com os lados esquerdos iguais. Daí, chegamos a esta outra igualdade, x1z2 menos x2z1 igual a zero. E com isso nós ganhamos um critério para decidir se dois vetores são múltiplos um do outro. Se dois vetores são paralelos, basta verificar estas três equações. Se uma delas falhar, você já pode concluir que os dois vetores não são paralelos. No nosso exemplo, nós podemos verificar logo de cara que x1 vezes y2, 2 vezes menos 2, que é menos 4, vai dar diferente de x2, y1, menos 3 vezes 0. Menos 4 menos 0 é diferente de 0. Se fosse 0, haveria uma chance dos dois vetores serem paralelos. Teria que verificar as outras duas equações. Mas já na primeira equação, nós percebemos que não é o caso que os dois vetores são paralelos. Então, lembre deste critério para verificar se dois vetores são paralelos ou não. E no nosso exemplo, lembra que os dois vetores vieram destes três pontos aqui. Ao verificar se os dois vetores eram paralelos, nós estávamos, na verdade, verificando se os três pontos eram colineares. Mais um exemplo. Tenho três pontos aqui, A, B e C, e pergunto se eles são colineares. O primeiro passo é construir os vetores, AB e BC. E aí eu pergunto, AB é paralelo a BC? Um é múltiplo do outro? Vamos usar o critério que acabamos de ver. Estas igualdades valem? Vamos ver.
x1, y2 menos x2, y1. 1 vezes 0 menos 3 vezes 0. 0 menos 0 é igual a 0. x1 e z2 e x2 e z1. 1 vezes menos 3 menos 3 vezes 1. Vai dar menos 3 menos 3. E é igual a 0. y1 e z2 e y2 e z1. 0 vezes menos 3 menos 1 vezes 0. 0 menos 0 de novo. Aí está. As três equações se verificam, logo a resposta é sim. E aí você fala, mas é óbvio, dava para ver de cara que 1, 0, menos 1 é múltiplo de menos 3, 0, menos 3. Basta multiplicar o primeiro vetor por menos 3. Você consegue ver isso porque você tem a visão humana. Você olha para esses números e percebe o padrão. Esses números aqui embaixo são iguais aos de cima multiplicados por menos 3. Mas o computador que você vai programar não tem essa visão de padrão. Ele precisa de um critério analítico, um algoritmo. É isso que você acabou de aprender. Vamos pensar em 3 pontos colineares. Acredite em mim, estes 3 pontos estão na mesma reta. Quando 3 pontos estão na mesma reta, existem infinitos planos que contêm os 3 pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, este plano é um plano que tem os 3 pontos. Mais um. Aí está. Estes 2 planos formam um ângulo de 90 graus um com o outro. Mais um. Aí está. Esta brincadeira é infinita. Existem infinitos planos que passam por 3 pontos colineares. E se os 3 pontos não forem colineares, como é o caso aqui? A, B e D não são colineares. Eles não estão na mesma reta. Eu posso achar o plano que passa pelos 3 pontos. E este plano vai ser único. Existe um único plano que passa por 3 pontos não colineares. Recapitulando, se os pontos são colineares, existem infinitos planos que passam por eles. Se 3 pontos não são colineares, existe um único plano que passa por eles. E na vida real você já sabia disso, porque você já viu um tripé. Por que um tripé tem 3 pés e não 4? E não 2? E se ele tivesse 2, ele ia cair o tempo todo. Se ele tivesse 4, poderia acontecer de os 4 pés não estarem no mesmo plano. Mas com 3 pés, os pontos onde os 3 pés encostam no chão sempre vão formar um plano. E por isso o tripé nunca vai ficar bambo. Imagine agora que eu dou 3 pontos para você, A, B e C. Vamos pensar só em termos de desenho. Sim, os 3 pontos estão numa mesma reta? Acredite em mim, eles não estão. Tanto não estão que dá para desenhar o único plano que passa pelos 3, que é este plano aqui. Plano que passa por A, B e C. Ok. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos pegar o vetor AB e o vetor AC. O que acontece com esses 2 vetores?
Como A, B e C estão no mesmo plano, os vetores A, B e AC também estão no mesmo plano. Aí você reclama, mas vetor não tem posição. Tá, mas se você prender estes vetores no ponto A, você pode imaginar que os dois vetores estão no plano. Se eles não estiverem presos no ponto A, eles vão estar flutuando no espaço, mas de qualquer forma eles vão ser paralelos a este plano. Imagina os vetores saindo do plano, mantendo a direção e o sentido, óbvio. O vetor não tem posição fixa, mas ele tem direção fixa e sentido fixo. Se você arrancar esses vetores A, B e AC daqui do plano, eles vão ficar flutuando no espaço, mas vão continuar paralelos ao plano. Então, como um certo abuso de linguagem, nós dizemos que estes dois vetores estão no plano, no mesmo plano que A, B e C. Vamos pegar outros vetores. Vamos pegar vetores criados a partir de U e V, como, por exemplo, U mais V. O vetor U mais V também está no mesmo plano, já que eu somei dois vetores UV que estão no mesmo plano. Se eu fizer U menos V dividido por 2, eu pego agora um vetor que é a soma de U com menos 1 meio de V. O resultado é esse vetorzinho pequeno, que também está no mesmo plano. Todos esses vetores estão no mesmo plano. Mais um, menos U mais V dividido por 2. Aí está, esse último vetor é este aqui que o GeoGebra resolveu chamar de Bzinho. A moral da história que eu estou querendo mostrar para você é que se eu parto de dois vetores que estão no mesmo plano, que são o vetor U e V, se eu somar, subtrair, multiplicar um deles e somar ou subtrair do outro, ou multiplicar os dois e somar, subtrair, eu nunca vou conseguir fugir deste plano. Recapitulando, se eu tenho três pontos não colineares, eles sempre vão definir um único plano. Estes três pontos, A, B e C, também definem dois vetores, AB e AC. AB e AC são vetores que podem ser combinados através de somas e produtos por escalar, de tal maneira que os vetores que resultam destes cálculos, dessas combinações, também vão estar dentro deste mesmo plano. Para que serve isso? Para o seguinte, se eu tenho um ponto D fora do plano, como é o caso aqui, o vetor de A para D é um vetor fora do plano, é um vetor que foge do plano. E por isso nunca vai poder ser escrito como uma soma de múltiplos dos vetores AB e AC. Não importa as operações que eu faça com AB e AC, em termos de soma e multiplicação por escalar, eu nunca vou fugir do plano e, por isso, nunca vou obter como resultado o vetor AD. Moral da história, se eu tenho 4 pontos e eu quero verificar se os 4 pontos estão no mesmo plano ou não, eu trabalho com 3 vetores e vejo se o terceiro vetor pode ser gerado como combinação linear dos outros 2 vetores. Então, agora nós temos a versão no espaço. Eu tenho, desta vez, 4 pontos e quero saber se eles são coplanares, se eles estão no mesmo plano. E a pergunta só faz sentido com 4 pontos, porque com 3 pontos, se eles forem colineares, eles definem infinitos planos. Se eles não forem colineares, eles definem um único plano, estão sempre no mesmo plano. Ou seja, 3 pontos sempre vão estar no mesmo plano. Seja
em um único plano ou em infinitos planos. Então, a pergunta de pontos coplanares só faz sentido a partir de 4 pontos. O que nós fazemos aqui? Calculamos as coordenadas dos vetores AB e AC. Convenientemente, o ponto A é a origem, então as coordenadas de AB e AC vão ser iguais às coordenadas de B e de C. E aí fazemos a seguinte pergunta. O vetor AD, cujas coordenadas são estas aqui, pode ser escrito como uma combinação linear de AB e AC? Ou seja, pegando R multiplicando por AB, quem é R? Um número qualquer. E pegando S multiplicando por AC, quem é S? Outro número qualquer. E somando os dois vetores, nós chegamos ao vetor AD? É possível chegar ao vetor AD? Esta é a pergunta que tem que ser respondida. Em palavras, o vetor AD é a combinação linear de AB e AC? Se sim, o vetor AD vai estar no mesmo plano que AB e AC e, por isso, o ponto D vai estar no mesmo plano que os outros 3 pontos. Bem, esta pergunta se resume ao seguinte. O vetor AD, que é 1, 1, 3, vamos escrever na vertical. Vários livros escrevem vetores na vertical, eu também quero escrever agora. Vai ser igual a R vezes AB. O vetor AB é 2, 3, 4, mais S vezes o vetor AC, 3, 4, 6. Se eu achar valores reais de R e S que tornem esta igualdade verdadeira, eu vou estar mostrando que AD é combinação linear de AB e AC e, por isso, os 4 pontos são coplanares. Nós vamos transformar esta igualdade vetorial em 3 equações. 1 tem que ser igual a 2R mais 3S. O que eu fiz? Peguei o x do vetor AD e disse que ele tem que ser igual a 2 vezes R mais 3 vezes S. Da mesma forma, 1 tem que ser igual a 3R mais 4S. Este 1 é igual a 3 vezes R mais 4 vezes S. Eu estou trabalhando agora com as coordenadas Y. E, por último, 3 tem que ser igual a 4R mais 6S. Este 3 é igual a 4 vezes R mais 6 vezes S. Caímos num sistema de 3 equações. As incógnitas são R e S. Será que este sistema tem solução? Bem, você resolve esse sistema da maneira que você achar melhor. Pause o vídeo, resolva o sistema. Podemos, por exemplo, pegar a primeira equação, multiplicar por 2 e subtrair da terceira. Multiplicando a primeira equação por 2, eu vou ter 2. 4R mais 6S. Mas a última equação me diz 3 igual a 4R mais 6S. Se eu subtrair as duas, eu vou chegar à conclusão ridícula de que 1 é igual a 0. Aqui, 3 menos 2 é igual a 1, e 4R mais 6S menos 4R mais 6S é igual a 0. Isso já é o suficiente para mostrar que não existe solução, não existem valores de S e R que satisfazem estas equações. É um sistema sem solução. Logo, a resposta é não. O ponto D não pertence ao plano formado por A, B e C. O ponto D não está neste plano.
Aqui é a equação vetorial. Eu estou procurando dois números reais, R e S, tais que o vetor AE seja uma combinação linear com fatores R e S dos vetores AB e AC. Em forma de sistema, isso fica. Dê uma pausa e resolva este sistema da maneira que você achar melhor. Você deve ter chegado à resposta R igual a menos 5 e S igual a 4. Isto quer dizer que o vetor AE pode ser escrito como combinação linear dos vetores AB e AC. Isso quer dizer que o vetor AE está no mesmo plano que os outros dois vetores. Logo, o ponto E está no mesmo plano que os pontos A, B e C. E a resposta é sim. E, de fato, no GeoGebra nós podemos ver que o ponto E está lá no mesmo plano que os pontos A, B e C. Moral da história. Dados 3 pontos não colineares A, B e C, um quarto ponto D vai estar no plano definido por A, B e C, se e somente se existirem dois números R e S reais, tais que esta igualdade é verdadeira. Traduzindo, o ponto D vai estar no mesmo plano que os pontos A, B e C se eu conseguir alcançar o ponto D com um vetor AD, que nada mais é do que uma combinação linear dos vetores AB e AC. É aquela ideia da figura que eu mostrei alguns minutos atrás. Tudo isso que nós acabamos de ver em termos de pontos, A, B, C e D, se traduz para vetores. V1, V2, V3. Nós tínhamos 4 pontos, então temos 3 vetores, a B, a C e a D. Nós dizemos que esses 3 vetores são LD, linearmente dependentes, se os 4 pontos A, B, C e D forem coplanares. Caso contrário, se os vetores não forem LD, ou seja, se os pontos A, B, C e D não forem coplanares, então nós dizemos que os 3 vetores são LI, linearmente independentes. Vamos para um exemplo. 3 vetores, V1, V2 e V3. Vamos verificar se eles são LD ou LI. Dizer que eles são LD é dizer que um dos 3 vetores pode ser expresso como combinação linear dos outros 2. E aí você lembra, a combinação linear quer dizer multiplicar cada um dos vetores por um escalar, aqui R e S, e somar os resultados. Se existirem R e S reais satisfazendo esta igualdade, nós teremos mostrado que os 3 vetores são LD. Escrevendo em termos de coordenadas, nós temos esta equação envolvendo vetores. Escrevendo em termos de sistema de equações, nós temos estas 3 equações, onde eu decidi colocar os termos independentes do lado direito da igualdade. 2, 0, 1 são as coordenadas de V3. Bem, resolvendo esse sistema, nós descobrimos que R é igual a menos S, S igual a 1, e daí R igual a menos 1.
o sistema tem uma solução. Logo, os 3 vetores são linearmente dependentes. Por que dependentes? Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu consigo escrever V3 em função de V1 e V2. Eu consigo escrever V3 como combinação linear de V1 e V2. V3 depende de V1 e V2. Aí eu pego um quarto vetor, V4, 1, 0, menos 1, e pergunto se V1, V2 e V4 são LD. Eu vou verificar se V4 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Eu vou cair num sistema onde os lados esquerdos das equações são iguais aos lados esquerdos das equações do sistema anterior, porque correspondem a R vezes V1 mais S vezes V2. E o lado direito das equações vai corresponder às coordenadas agora de V4, 1, 0 e menos 1. Se nós tentarmos resolver este sistema, o que acontece? Nós vamos continuar tendo R igual a menos S da segunda equação. A primeira equação vai nos dar S igual a 1 meio. Confira as contas aqui, basta substituir o R por menos S. E a terceira equação vai me dar S igual a menos 1. O que é um absurdo, é uma contradição. O S não pode ter 2 valores ao mesmo tempo. Logo, esse sistema não tem solução. E os 3 vetores são, então, linearmente independentes, no sentido de que o vetor V4 não pode ser escrito como combinação linear dos vetores V1 e V2. Se você ainda não entendeu a ideia de um vetor ser gerado por outros vetores, vamos começar com um exemplo bem simples. Se eu tiver 2 vetores no plano com a mesma direção, não importa se os sentidos são iguais ou opostos, 2 vetores paralelos com a mesma direção sempre vão gerar vetores que estão nesta mesma reta, nesta mesma direção. E o que significa gerar? Significa multiplicar um dos vetores por um escalar e somar com o outro vetor também multiplicado por outro escalar. O resultado vai ser um vetor que eu vou chamar de U. Não é difícil ver aqui que todos os vetores U vão estar nesta reta. É impossível fugir desta reta, somando vetores W e V que são paralelos, têm a mesma direção, é impossível fugir da reta. Então, eu digo que V e W geram esta reta. Se agora eu tenho 2 vetores V e W que têm direções diferentes, eu agora consigo gerar qualquer vetor deste plano. Em outras palavras, eu consigo achar valores para R e para S que geram qualquer vetor U do plano, para qualquer U deste plano. Ou seja, 2 vetores não paralelos geram um plano. E aí você percebe a equivalência. Tanto faz falar em 2 vetores não paralelos, quanto falar em 3 pontos não colineares. Nós começamos este vídeo falando em 3 pontos não colineares. É a mesma coisa que falar de 2 vetores não paralelos.
eles geram um plano. E agora, passando para o espaço, 3 vetores LI vão gerar todo o R3, todo o espaço. A ideia é que se você tiver 3 vetores, U, V e W, que são linearmente independentes, qualquer vetor Z do espaço pode ser escrito como uma combinação linear de U, V e W. Multiplicar U por R, V por S, W por T, onde R, S e T são números, o resultado vai ser o vetor Z desejado. Isso para qualquer vetor Z do espaço de 3 dimensões. E agora nós podemos definir o que é uma base do espaço R3. Qualquer conjunto de 3 vetores linearmente independentes é uma base de R3. E agora você pode ver uma base que você já conhece, que é o que nós chamamos de base canônica. É a base cujos vetores correspondem ao eixo X, e aqui eu tenho o vetor 1, 0, 0, o eixo Y, eu tenho o vetor 0, 1, 0, e o eixo Z, o vetor 0, 0, 1. Estes 3 vetores são LI. É impossível expressar qualquer um deles como combinação linear dos outros 2. Ou dito da mesma maneira, os 4 pontos aqui definidos, a origem, o ponto 1, 0, 0, o ponto 0, 1, 0 e o ponto 0, 0, 1, são pontos não coplanares, não estão no mesmo plano. Esta é a base canônica do R3. Mas eu não preciso usar estes 3 vetores como base. Qualquer outro conjunto de 3 vetores linearmente independentes são uma base do R3. Como, por exemplo, estes 3 vetores. Eles também formam uma base do R3, porque eles são 3 vetores LI. Os 3 vetores não estão no mesmo plano. Os 4 pontos definidos por estes 3 vetores não são coplanares. E chega por hoje. Agora é fazer exercícios e digerir todas essas noções que nós vimos neste vídeo. Até a próxima!